Muitos católicos desejam crescer espiritualmente, mas esquecem que Deus também quer formar a nossa inteligência e o nosso coração. A fé não deve ser vivida apenas no sentimento, mas também no conhecimento da verdade. Quando um católico cria o hábito da boa leitura, sua vida começa a mudar profundamente, porque ele passa a beber da fonte da graça e da sabedoria que Deus concedeu à sua igreja ao longo dos séculos. Os santos, doutores da igreja e grandes mestres espirituais deixaram ensinamentos preciosos que ajudam a fortalecer a fé, combater os vícios, combater os pecados e viver mais perto de Deus. Estudar é um ato de virtude, mas estudar e conhecer as coisas de Deus é um dos atos mais nobres que existem. Cada página de uma boa leitura espiritual alimenta a alma, ilumina a mente e transforma o coração. Por isso, precisamos tomar cuidado com aquilo que colocamos dentro da nossa mente, porque aquilo que lemos influencia diretamente nossos pensamentos, nossas escolhas e nossa relação com Deus. Quando buscamos leituras santas, nossa mente começa a se encher dos pensamentos de Deus, e o nosso coração passa a desejar aquilo que vem do céu. Por isso, no vídeo de hoje, você vai conhecer 7 livros que todo católico deveria ler. Obras profundas, transformadoras e cheias de sabedoria, que irão ajudar você a crescer na fé, aprofundar sua vida espiritual e compreender melhor os tesouros que Deus deixou à sua igreja ao longo dos séculos. Essa lista não é exaustiva, mas apenas uma sugestão para quem quer começar uma vida espiritual mais séria. Existem outros milhares de livros que poderíamos citar aqui, mas esses são um bom começo. Se você quiser, pode colocar aqui nos comentários quais livros você daria como sugestão para quem desejar uma boa leitura católica. Estou ansioso para ler sua resposta. Enfim, vamos começar. Entre tantos livros espirituais que existem no mundo, poucos tocaram tantas almas quanto A Imitação de Cristo. Essa obra atravessou séculos ajudando cristãos a crescerem na humildade, no desapego das coisas do mundo e na busca por uma vida interior mais profunda com Deus. E talvez o mais impressionante seja justamente isso. Apesar de ser um livro tão antigo, seus ensinamentos continuam extremamente atuais, porque falam diretamente ao coração humano. Vivemos em um mundo que alimenta o orgulho, a vaidade e a necessidade constante de aparecer. Mas esse livro nos conduz no caminho oposto. Ele ensina a importância do silêncio interior, da humildade, da obediência a Deus e da renúncia ao ego. Além disso, é uma leitura poderosa contra a tibieza espiritual, porque desperta na alma o desejo sincero de santidade e faz o leitor refletir sobre como está a sua verdadeira relação com Cristo. E o mais bonito é que tudo isso é apresentado em uma linguagem simples, profunda e muito fácil de compreender. Não é um livro complicado ou distante da realidade. Pelo contrário, parece que cada frase foi escrita para tocar diretamente a alma de quem lê. Não é à toa que tantos santos tinham essa obra como uma das leituras mais importantes de suas vidas espirituais. Durante séculos, religiosos, sacerdotes e leigos encontraram nesse livro um verdadeiro guia para a santidade. Existe uma frase muito conhecida dessa obra que resume bem sua profundidade espiritual. Quem me segue, não anda nas trevas. Essa simples frase já nos faz refletir sobre quantas vezes buscamos direção nas coisas do mundo, quando somente Cristo pode iluminar verdadeiramente nossa vida. E se você quiser conhecer ainda mais profundamente essa obra magnífica, aqui no canal já existe um vídeo super completo onde eu explico detalhadamente os ensinamentos de A Imitação de Cristo. O link estará na descrição do vídeo. E se o livro anterior nos ensinava a combater o orgulho e buscar uma vida interior mais profunda, o próximo livro mostra exatamente o que acontece quando uma alma tenta preencher o coração com tudo menos com Deus. Confissões é uma das obras mais emocionantes e profundas da história do cristianismo, porque nela Santo Agostinho abre o próprio coração e conta sua trajetória de pecado, vazio interior e encontro verdadeiro com a misericórdia de Deus. Durante grande parte da juventude, Santo Agostinho buscou felicidade nos prazeres do mundo, nos vícios, nos desejos desordenados e nas filosofias humanas. Mas nada conseguia preencher o vazio que existia dentro dele. E é justamente por isso que tantas pessoas, especialmente os jovens, se identificam tanto com essa obra até hoje. Muitos também vivem procurando sentido nas coisas deste mundo, tentando encontrar felicidade em prazeres passageiros, mas continuam sentindo uma inquietação profunda na alma.
E talvez seja exatamente isso que faz esse livro continuar tão atual mesmo após tantos séculos. As lutas mudam de aparência, mas o coração humano continua o mesmo. Ainda hoje existem pessoas lutando contra vícios, ansiedade, pecados ocultos e um vazio interior que nada neste mundo consegue preencher. E Santo Agostinho mostra com a própria vida que somente Deus é capaz de dar verdadeiro descanso ao coração humano. Uma das frases mais famosas dessa obra resume toda essa verdade de maneira profundamente emocionante. Nos fizestes para vós, e inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em vós. Essa frase expressa uma realidade que todo ser humano experimenta. Fomos criados para Deus, e longe dele jamais encontraremos paz verdadeira. E se você quiser compreender ainda mais profundamente essa obra magnífica, aqui no canal também já existe um vídeo super completo, onde faço um resumo completo e detalhado das Confissões de Santo Agostinho. O link estará na descrição desse vídeo. Chegamos agora a um livro que ensinou milhões de católicos a se aproximarem ainda mais de Jesus por meio daquela que foi escolhida pelo próprio Deus para trazer o Salvador ao mundo. O Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem é uma das obras marianas mais importantes da espiritualidade católica e continua transformando vidas até hoje. A título de curiosidade, esse é meu livro de cabeceira. Todas as noites antes de dormir eu leio um pequeno trecho dele. Nesse livro, São Luís Maria Grignion de Montfort explica o que é a verdadeira devoção mariana e mostra que a devoção à Virgem Maria nunca afasta ninguém de Cristo. Pelo contrário, Maria sempre conduz as almas para Jesus. Muitas pessoas dizem que os católicos adoram Maria, mas isso não é verdade. A Igreja Católica ensina que a adoração pertence somente a Deus. Maria é venerada porque foi escolhida para ser a mãe do Salvador, e justamente por isso ela ocupa um lugar especial na vida espiritual dos cristãos. O grande ensinamento dessa obra é a consagração total a Jesus pelas mãos da Virgem Santíssima. São Luís Maria ensina que, ao nos entregarmos à proteção e à condução da Virgem Santíssima, caminhamos com mais segurança no caminho da santidade, e isso marcou profundamente a vida de muitos santos ao longo da história da Igreja. Grandes santos, homens e mulheres de Deus, tiveram uma profunda devoção mariana porque compreenderam que Maria nunca prende ninguém a si mesma, mas conduz todos ao coração de Cristo. Podemos citar Padre Pio, São João Bosco, Santa Teresa de Calcutá, Santa Teresinha do Menino Jesus, São João Paulo II e tantos outros santos da nossa Igreja. E talvez seja exatamente isso que torna esse livro tão poderoso. Ele desperta no coração o amor filial pela Mãe de Jesus e fortalece a confiança na misericórdia e na graça de Deus. Não é apenas um livro sobre Maria, mas um verdadeiro caminho espiritual que leva a uma vida mais íntima, mais santa e mais profunda com Cristo. Assim como os outros livros que citamos até agora, esse também tem aqui no canal um vídeo onde faço um resumo e explico detalhadamente a teologia mariana dele. O link está na descrição do vídeo. Chegamos agora a um livro que tocou profundamente o coração de milhões de pessoas no mundo inteiro. História de uma Alma não é apenas uma autobiografia, mas um testemunho emocionante de amor, simplicidade e confiança total em Deus. E talvez o mais impressionante seja justamente isso. Esse livro já levou milhões de pessoas às lágrimas, porque ele revela uma santidade simples, acessível a todos em todas as idades e em todas as condições, e acima de tudo, uma santidade profundamente humana. Nessa obra, Santa Teresinha do Menino Jesus conta sua caminhada espiritual e apresenta aquilo que ficou conhecido como a Pequena Via. Em vez de buscar grandes feitos extraordinários, ela ensina que a verdadeira santidade está nas pequenas coisas feitas com amor. Um gesto simples, uma palavra dita com carinho, um sofrimento suportado em silêncio ou um pequeno sacrifício oferecido a Deus podem ter um valor imenso diante do céu quando são feitos com amor verdadeiro. E isso muda completamente a maneira como enxergamos a santidade. Muitas pessoas pensam que ser santo é algo reservado apenas para padres, freiras ou monges, mas Santa Teresinha mostra que qualquer pessoa pode alcançar a santidade vivendo com humildade,
confiança e abandono nas mãos de Deus. Sua espiritualidade é marcada pela simplicidade de uma criança que confia plenamente no amor do Pai, mesmo em meio às dificuldades, medos e sofrimentos da vida. Talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas se sentem tocadas por esse livro, porque ele fala diretamente às almas cansadas, inseguras e feridas, mostrando que Deus não exige grandeza humana, mas um coração sincero e disposto a amar. A pequena via de Santa Teresinha continua transformando vidas até hoje, porque nos lembra que os menores atos feitos por amor têm um valor eterno diante de Deus. Aqui no canal também já tem vídeo sobre ele. E depois de aprendermos com Santa Teresinha que a santidade pode ser vivida nas pequenas coisas do dia a dia, chegamos agora a um livro que aprofunda ainda mais essa verdade. Introdução à Vida Devota é uma obra espiritual extraordinária, porque mostra que a santidade não é algo reservado apenas para padres, freiras ou monges. Todo cristão é chamado por Deus à santidade, inclusive aqueles que vivem no meio do mundo, trabalhando, estudando, cuidando da casa e da família. São Francisco de Sales escreveu esse livro justamente para os leigos, ou seja, para pessoas comuns que desejam viver uma vida mais próxima de Deus sem abandonar suas responsabilidades diárias. E isso torna essa obra extremamente atual até hoje. Em um mundo cheio de correria, distrações e preocupações, esse livro ensina como manter uma vida espiritual firme mesmo em meio às atividades do cotidiano. Ao longo da leitura, São Francisco de Sales oferece conselhos práticos sobre oração, combate aos pecados, paciência, humildade, domínio das emoções e perseverança espiritual. Ele mostra que é possível servir a Deus no trabalho, nos estudos, dentro da própria casa e até nas tarefas mais simples da rotina. Talvez uma das mensagens mais importantes dessa obra seja justamente esta: você não precisa fugir do mundo para ser santo. E isso traz uma esperança muito grande para tantas pessoas que pensam que nunca conseguirão viver uma vida santa por causa das dificuldades do cotidiano. Esse livro nos lembra que Deus age justamente nas pequenas fidelidades de cada dia e que a santidade começa nas coisas simples, feitas com amor, perseverança e confiança na graça divina. Aqui no canal também tem vídeo sobre ele. Todos os links ficarão na descrição do vídeo. Nossa próxima dica de livros que todo católico deveria ler é o Catecismo da Igreja Católica, um dos livros mais importantes para qualquer católico. Muitas pessoas têm dúvidas sobre a fé, sobre os sacramentos, sobre pecado, salvação, oração e moral cristãs. E o Catecismo reúne de forma organizada os ensinamentos oficiais da Igreja Católica sobre todos esses temas. O Catecismo é como um grande guia da fé católica. Ele foi organizado em 4 partes principais: o Credo, que explica aquilo que a Igreja crê; os Sacramentos, que mostram como Deus comunica sua graça; os Mandamentos, que ensinam como devemos viver; e a Oração, que nos conduz a uma vida íntima com Deus. É uma obra profunda, mas ao mesmo tempo extremamente rica para quem deseja compreender a fé de maneira mais firme e segura. E é importante entender uma coisa: o Catecismo não substitui a Bíblia. Pelo contrário, ele ajuda a compreender corretamente as Sagradas Escrituras à luz da tradição e do magistério da Igreja. Muitas heresias e confusões doutrinárias surgem justamente quando as pessoas interpretam a Bíblia sem conhecer aquilo que a Igreja sempre ensinou ao longo dos séculos. Muitos abandonam a Igreja porque nunca conheceram aquilo que ela realmente ensina. Muitos criticam a fé católica sem jamais terem lido o Catecismo. Por isso, estudar essa obra é indispensável para crescer no conhecimento das verdades de Deus. E depois de falarmos sobre tantos livros espirituais extraordinários, chegamos agora àquele que está acima de todos eles, Bíblia Sagrada. Nenhuma leitura espiritual faz sentido sem ela, porque é na Bíblia que encontramos a palavra de Deus revelada para a humanidade. Muitas pessoas não sabem que existe diferença entre a Bíblia católica e a protestante. A Bíblia católica possui os chamados livros deuterocanônicos, como Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque e os livros dos Macabeus, que fazem parte das Escrituras desde os primeiros séculos do cristianismo e foram preservados pela Igreja.
Foi a própria Igreja Católica quem organizou, preservou e definiu oficialmente o cânon da Bíblia ao longo da história, guiada pela tradição apostólica e pelo Espírito Santo. E para quem deseja começar a ler a Bíblia, comece pelos Evangelhos. Começar diretamente em livros mais difíceis pode fazer muita gente desistir no caminho. Os evangelhos apresentam a vida, os ensinamentos, os milagres e a missão de nosso Senhor Jesus Cristo, e são a melhor porta de entrada para quem deseja criar intimidade com a palavra de Deus. O ideal é fazer uma leitura diária, mesmo que pequena, sempre acompanhada de oração e reflexão. Também é importante buscar boas traduções católicas, porque isso ajuda muito na compreensão correta das Escrituras. Traduções como a Bíblia Ave Maria, a Bíblia de Jerusalém e a Bíblia da CNBB são muito recomendadas dentro da Igreja Católica. A Bíblia não é apenas um livro para ser estudado, mas uma palavra viva capaz de mudar pensamentos, curar feridas, fortalecer a fé e aproximar a alma de Deus. Quanto mais um católico conhece as Escrituras, mais ele conhece o próprio Cristo, porque toda a Bíblia aponta para ele. E se esse vídeo ajudou você de alguma forma, já deixa o seu like, porque isso ajuda muito o canal a alcançar mais pessoas e levar conteúdo católico de qualidade para ainda mais almas. Também se inscreva no canal e ative o sino das notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos, porque aqui você sempre encontrará conteúdos sobre a fé católica, espiritualidade, Bíblia, santos, doutrina da igreja e muito mais. E eu também quero ouvir você aqui nos comentários. Qual desses livros mais chamou sua atenção? Você já leu algum deles? Ou talvez tenha alguma dúvida, sugestão de tema ou experiência para compartilhar? Seu comentário pode até ajudar outras pessoas que também estão buscando crescer na fé. E se você deseja continuar aprofundando sua vida espiritual, aproveite para assistir também ao vídeo aqui do canal sobre a imitação de Cristo, onde explico de maneira completa os ensinamentos dessa obra extraordinária que transformou a vida de inúmeros santos e continua tocando corações até hoje.